pessoal, bom dia aí para todo mundo. Tava com saudade de vocês. Eu vou falar aqui um pouquinho do que eu tenho pesquisado agora e pretendo terminar ano que vem. Tá. Hoje o processo de inovação ele é tido como primordial, como vantagem competitiva nas empresas, né? Principalmente da indústria de software. E aí, a partir disso, a ação dos indivíduos, né, dos membros dos times de desenvolvimento de software, passou a ser crucial. E é a partir daí onde a gente começa a identificar o comportamento inovador, que é não só a geração de ideias, mas a implementação dessas ideias, né? E vários fatores afetam esse comportamento do engenheiro de software. Basicamente é a atitude do próprio engenheiro. Às vezes o engenheiro não quer inovar, então ele não tem esse comportamento, ele apenas faz o que pedem para ele, não gera ideias, não implementa essas ideias. As normas da organização, então tem organização que ela quer inovar e tem outras que não quer e estão bem com isso mesmo. E também o fator do projeto a liberdade que é dada para criar, etc. Dentro disso aí, quem já esteve na indústria sabe que um outro fator importantíssimo é o próprio cliente. Às vezes o indivíduo ele quer inovar, a empresa ela tem todo um aparato para inovar, mas o cliente não deixa, ele simplesmente fica lá no seu cangote e pedindo para que você entregue logo aquele produto, etc. e tal. Então o cliente, o envolvimento do cliente no processo de inovação, quem trabalha com isso sabe que é essencial. Apesar disso, em quase 20 modelos que explicam o comportamento inovador, o cliente só aparece em um deles, tá? Que é o modelo do Monteiro. Na verdade, em dois. Em um aparece como demanda externa e o do Cleveton aparece isolado. Então, o que foi que a gente fez no começo? A gente foi na indústria e vamos botar, quem é esse cliente que trabalha na indústria de software? E aí nós encontramos 7 características desses caras, né? E também percebemos que existiam, distribuindo algumas dessas características, a gente encontrou alguns padrões. Então definimos alguns arquétipos de clientes, alguns tipos de clientes, que são 5, parceiro, transformador, restritivo, ausente e impeditivo, que ele impacta tanto na equipe quanto no comportamento inovador do indivíduo. A partir daí a gente gerou algumas hipóteses, nós também refinamos o modelo anterior onde a gente começou. Então, por exemplo, só para citar alguns deles, o cliente parceiro, ele é aberto a novas ideias, está próximo do cliente, tem um bom relacionamento, tem a confiança da equipe e do gerente, é tolerante a riscos. O transformador, ele a princípio, ele tem todas essas boas características. A diferença é que ele pratica o microgerenciamento. O que é isso? Ele é tão empolgado que ele fica em cima da equipe de desenvolvimento. Passa até pelo gerente. Então fica em cima da equipe, liga final de semana, cobra, etc, feriado. E aí esse tipo de cliente, inclusive, ele passa, quando o gerente não identifica logo, ele passa para ser um impeditivo, que é o pior dos clientes. Você não consegue trabalhar e causa até estresse. Então, com isso aí, a gente tem um monte de coisa que não daria tempo para falar agora. Outra coisa dessa pesquisa que a gente trabalhou foi a diferença entre fábrica de software e empresa com produto próprio. Então, elas têm uma característica bem diferente em relação ao comportamento inovador, a esse relacionamento com o cliente. Então, quando a empresa tem um produto próprio, se a empresa quer inovar, ela consegue, mesmo com um cliente mesmo com um cliente que não tem essas características. Por quê? Porque a empresa com produto próprio, ela tem uma linha de produção própria. E aí ela consegue inovar lá dentro. Então, a gente identificou algumas empresas, por exemplo, que trabalhavam com o setor público, que a característica de não inovar está muito presente, e elas conseguiram inovar, porque eles não conseguiram inovar para aquele cliente, mas a linha de produção do produto inovava muito bem. E fábrica de software não, eles são bem impactadas com o tipo de cliente que estão trabalhando. E aí, para finalizar, contribuições para a academia. Tem um comportamento inovador na engenharia de software. Só tem um trabalho que fala a respeito disso, então a gente está preenchendo essa lacuna.
Também prestando a lacuna sobre clientes na engenharia de software, a gente tem muito trabalho a respeito de clientes, principalmente quando fala em metodologia ágil, mas a gente achou que ainda era pouca coisa. E na indústria, por exemplo, você identificar o cliente, 30 segundos só. Você identificar o cliente e prever alguns comportamentos da equipe. Antes, a gente criou um sistema especialista, inclusive, que antes de você começar um projeto, você identifica esse cliente e aí monta a equipe de acordo com o cliente. Por exemplo, se o cliente ele não tem um perfil inovador, se é um cliente ausente, por exemplo, você monta uma equipe com pessoas que não têm um comportamento inovador alto. Isso aí não tem problema nenhum. E até está escrevendo um artigo agora a respeito disso aí. Bom, é basicamente isso.